Vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, aproveitando essa energia boa de alegria. Vamos cumprimentando o nosso anjo guardião, esse amigo querido, dando um abraço, coração com coração. Gratidão por todo o cuidado que tem com cada um de nós. Pedimos ao nosso anjo guardião que vá conosco até a porta do nosso lar. E juntos abrimos as portas e convidamos os guardiões para que adentrem com tochas fluídicas, levando em todos os cantos, passando no teto, nas paredes, no chão, dentro dos móveis, dos guarda-roupas, debaixo das camas, sofás. Nenhum canto fica sem receber a luz da chama que queima toda a energia densa. E essa energia é sugada pela Mãe Terra, vai ser levada para alto mar e vai ser ressignificada. Convidamos também os baianos, as baianas, os ciganos, as ciganas, os boiadeiros, e eles adentram com roupas coloridas, dançando, alegres e trazendo muitas ervas. Eles vão colocar em todos os cantos um maço de ervas. Arruda, guiné, alecrim, manjericão, lavanda, jasmim e espada de São Jorge. No local onde estamos, é reforçada ainda mais a higienização. E nós recebemos neste momento também um passe de limpeza, puxando toda a energia densa e restaurando a nossa energia. Cumprimentamos também os amigos veludos e pedimos que façam em torno do nosso lar um cordão fluídico que vai servir de proteção contra irmãos menos esclarecidos na luz que poderiam tentar atrapalhar o nosso evangelho da noite de hoje. Esse cordão é colocado em volta do nosso quarteirão também. Nos sentimos mais protegidos, mais leves, mais harmonizados. E cumprimentamos toda a equipe espiritual do Hospital Santa Cruz, a nossa egrégora do Pingo de Luz. Cumprimentamos Luiz, Maria Amélia, Cíntia, Cássio, Eliamar. Cumprimentamos amorosamente o Zé, a Maria do Rosário, os Sete Flechas, a Rosário, o Lua. Cumprimentamos todos os médicos e mentores que fazem parte dessa egrégora. Gratidão, amigos, por mais um dia juntos. E assim, vamos elevando um pouco mais
implementando as fraternidades. Fraternidades essas que trabalham por todos nós, encarnados, pelos desencarnados. E essas fraternidades nós acessamos com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Elevamos nosso pensamento e chegamos até Ismael, anjo preposto por Jesus, responsável por levar a todos os lares do nosso país os ensinamentos do Mestre. Ismael e sua equipe trabalham incessantemente para que isso ocorra, protegendo o nosso país. Seguimos um pouco mais e chegamos até as paragens de Maria, nossa doce mãezinha, que nos envolve com seu manto de luz, nos acolhe, nos abraça. Maria sabe de todas as nossas dores, de todos os nossos sentimentos e nos ampara. Gratidão, Maria. E juntos elevamos o pensamento até Jesus. Jesus que nos guia com seus ensinamentos, que cuida do planeta da melhor forma possível, sempre colocando equipes em auxílio a todos aqueles que necessitam. Gratidão, Jesus. E elevando um pouco mais, chegamos até o Pai. Pai de misericórdia, Pai de amor, Pai que tudo perdoa. Esse Pai que conhece seus filhos, sabe de todas as suas imperfeições. E a Ti, Pai, agradecemos o dom da vida, tudo que temos, tudo que somos. Agradecemos todas as nossas dores, porque são elas que nos fazem crescer, aprender, evoluir. Seria mais fácil se nós soubéssemos chegar até Ti pelo amor, mas a dor faz com que isso se fortaleça em cada um de nós. E a Ti, Pai, entregamos a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Pedimos licença para iniciar o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. A página de hoje é a instrução. Sérgio, teu microfone está muito baixinho. Não sei se é só para mim.
Tá baixinho. Eu ia aumentar agora o meu som, porque eu também não estava ouvindo. Se ligar o microfone fica melhor, não fica? Assim ficou. Ah, ajuda, né? É isso. A gente tem mediunidade e não sabe lidar muito bem com ela. O microfone está muito longe disso ainda. E nem leitura labial, tá um pouco difícil. Então, a instrução dos espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe comigo de minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para me dar a lição mais terrível, ela não me acompanhou até o túmulo. Eu era rainha entre os homens. Como rainha acreditava entrar no reino dos céus, como rainha acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e que os desprezava, porque não eram de sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez buscamos na terra. Para preparar-se um lugar neste reino, é necessário abnegação, humildade, caridade em toda a sua celeste prática, benevolência para com todos. Não se pergunta o que vocês foram, nem que posição ocuparam, mas o bem que fizeram, as lágrimas que enxugaram. Ó Jesus, tu o dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não aproximam ninguém. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurem, portanto, o caminho através das urzes e dos espinhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se pudessem guardá-los para sempre. Trata-se de mais uma ilusão. Logo percebem que só acompanharam uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duradouros, os únicos que lhes servem na morada celeste, os únicos que podem lhes abrir o acesso a ela. Compadeçam-se daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudem-nos com suas orações, pois a oração aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçam. Uma rainha da França, Havre, 1863. Que depoimento, né? Que depoimento. Sim. E ela era rainha, né? E sentiu toda essa frustração quando chegou no reino dos céus e achava que ia ser tratada como a rainha que era aqui na Terra, né? E no final das contas ela não estava assim. Mas eu fico pensando, a gente com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, quantas vezes a gente não se colocou superior aos outros por um status social ou por uma posição de maior conhecimento ou uma posição monetária? Quantas vezes a gente não faz isso? Às vezes a gente nem toma atitude, mas a gente pensa. A gente já trata a pessoa de forma diferente porque aquela pessoa, à nossa vista, é uma pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Inferior, né? Já não aconteceu isso com vocês? Mas quando aconteceu, qual foi o pensamento de vocês? Vocês perceberam que estava acontecendo isso? Esse, Oi? esse que você falou. Esse, Ah, como você falou, eu também me julguei
acima de uma determinada pessoa, né, achando que eu era poder ser mais do que ela. Já mais de uma vez aconteceu isso, sim, infelizmente. E como é que a gente se sente nessa hora? Nessa hora não, né? Que nessa hora a gente tá julgando, né? Mas logo em seguida, quando a razão cai, como é que se sente nesse momento? Uma frustração bem grande. É, eu fico pensando, o que eu já caminhei, desde que eu tô aqui, que eu me conheço por gente, como eu não respeitava as opiniões, como eu achava que o que eu achava a minha verdade, ela era soberana. E conforme eu fui aprendendo, estudando, isso é como se eu tivesse tirado um véu. É muito bom você respeitar as pessoas no sentido de religião, de qualquer coisa que seja contra aquilo que eu acredite. Antes eu achava que a minha verdade era única, É absoluta, né? absoluta, e isso me afastou muito de pessoas, de situações. Agora, hoje eu já consigo ter isso, por mais que eu ache que a minha verdade é minha, cada um tem a sua. Pode ser que lá na frente, ou quando eu estiver do outro lado, eu vou falar, puxa, como eu pensava isso, mas não é. Mas eu respeito. Isso é uma conquista que eu acho que eu tive aí com o aprendizado. E foi a duras penas, né? Não foi assim, não. Tá aqui, Tá aí? tá aqui. Tá quietinha, Virginia? Eu sou um anjo. Posso falar? Posso pegar Pode. esse gancho da Ju? Eu, a Juliana falou em relação a isso, e eu, muitas vezes, eu briguei pelo meu ponto de vista, várias vezes, muitas, muitas. Hoje, como a Juliana também falou, eu já consigo, pelo menos, ouvir, já consigo, às vezes, silenciar em alguns momentos, me controlo, estou no controle, entendeu? Já, para mim, já é uma vitória, porque muitas vezes briguei pelo meu ponto de vista, sempre. Aquela coisa do querer ter razão, né? Uhum. Era assim. Por que será que a gente se coloca nessa posição? O que tem dentro de nós Porque que o ego faz fala mais alto, né? O orgulho, o ego. Orgulho, acho que o orgulho é o mais latente neste caso, né? é, era o que eu estava pensando, né? E aí vocês falaram que vocês já estão pensando e buscando agir de forma diferente, né? Alguma coisa mudou para pior quando vocês tomaram essa decisão? Para Porque pior? assim, né? Porque assim, eu quero dizer o seguinte, né? A gente fazia isso, provar a nossa posição, tal, porque ninguém gosta de ficar por baixo, né? Não é isso? Então, quando alguém Então, vem né? e fala alguma coisa diferente daquilo que a gente pensa, a gente Tem que provar. tem que provar que a gente é melhor do que o outro, que a gente sabe mais do que o outro, né? É isso que que o orgulho, que o ego faz a gente fazer, né? Então, a gente sempre fala, né? A vida é feita de escolhas e quando você escolhe uma coisa, você perde a outra, Não certo? dá para dar as duas coisas ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo. Então, nós estamos escolhendo agora dar a oportunidade para as outras pessoas terem opiniões diferentes da nossa, não é isso? Basicamente é isso, né? O que vocês perderam com essa Eu opção? acho, eu acho que quando você
passa respeito para o outro no sentido de respeitar, você recebe de volta. Ou se não recebe de volta, você não se incomoda, porque aquilo para você não tem mais necessidade de ser a, a- o principal, de ser a sua verdade. Uhum. Eu não vejo um lado negativo de imediato, eu não vejo. Eu acho que a gente ganha. Eu ganhei. As relações, até mesmo meu marido, ele é evangélico e ele me respeita e eu o respeito. Começou, acho que nesse processo aí de aceitação e de respeito. E aí partiu para todas as outras coisas que me cercam. Eu acho Ele que eu faz não evangelho, né? vejo. Oi? Ele faz evangelho, né? Faz todo Ele domingo faz com a porque ele veio gente. aqui e ele falou assim: eu rezo por você todo domingo. Ai, Giovanni, ele falou bem assim: eu rezo por você todo domingo e vou continuar É rezando. verdade. Eu falei, obrigada. Então, Então, eu acho que. Pode falar, Sérgio. a pergunta é mais no sentido de que, assim, a gente. É difícil você sair da sua situação de conforto. E quando a gente briga pelo nosso ponto de vista, é uma situação de conforto para nós, a gente está acostumado a isso. Né? E aí, a dificuldade é, muitas pessoas pensam assim, ah não, mas se eu não for defender o meu ponto, se eu não for defender a minha verdade, a minha opinião, as pessoas vão querer passar por cima de mim. Né? As pessoas que têm a opinião forte também vão querer passar por cima de mim. Né? Mas isso não acontece. Não acontece por quê? Porque é, se você confia na verdade que você tem, não vai ser uma verdade diferente da sua e que você não concorda que vai mudar alguma coisa do que você é. Agora, se você escutar o outro e o outro tiver uma verdade que você não tinha pensado, pode ser que mude a sua verdade e a sua verdade fique melhor. Não é verdade? Então a gente só tem a ganhar. A gente não tem a perder. Né? A única coisa que quem vai perder é o ego, é o orgulho. Porque não se colocou acima, não tentou se colocar acima do outro. Como a rainha aqui fala, né? Eu me colocava acima e vi pessoas que estavam muito mais abaixo, que eu desprezava. Eu vi essas pessoas muito acima de mim no plano espiritual. Então, é assim, opinião todo mundo tem. E se você juntar o mundo inteiro num negócio e falar sobre um assunto, cada um vai ter uma opinião diferente. Todo mundo, não vai ter uma pessoa que tenha a mesma opinião. Sempre difere uma coisinha diferente. A única verdade que é verdadeira é de Deus, né? Então por que a gente se julga o dono da verdade? É verdade para a nossa maturidade, para a nossa experiência, para a nossa vivência. O Aí nosso sim, momento, né? o nosso momento. Então, por exemplo, hoje o que a gente está falando agora, todos esses conceitos que a gente vem conversando, todos os aprendizados que a gente tem, se fosse colocar para nós isso há 20 anos atrás, a gente ia falar que era balela, não é verdade? Então, a nossa verdade hoje não é a mesma verdade que a gente tinha no passado. Então, que verdade é essa? Então, a nossa verdade se aprimora a cada momento, dependendo de a gente confiar na nova verdade ou não, né? Mas a gente precisa confiar e a gente precisa se educar. Uhum. Porque senão a gente vai ficar meio perdido. Ah, com certeza. Na realidade, assim, Isso que é, pode falar, Solange. pode, pode falar, pode concluir. Na realidade, o que eu quero dizer é o seguinte: tudo isso que a gente está falando não pode deixar de passar pelo crivo da nossa razão. Nenhuma verdade nova é boa se a gente não pensar, não raciocinar, não meditar sobre ela e falar assim, realmente essa verdade é melhor, ou é mais aprimorada do que a minha, ou juntando com a minha, eu vou ficar com uma nova verdade melhor, né?
Então, por exemplo, o que a gente fala aqui nas leituras, nos estudos que a gente faz, cada um expõe a sua ideia, né? E quando termina, cada um vai ter a sua própria ideia sobre aquilo que a gente leu, sobre aquilo que a gente conversou. Se a gente for perguntar para cada um, quando terminar o estudo desse texto, qual que é a ideia que tem, você vai ver que cada um vai ser uma ideia diferente. Cada um entendeu esse texto de uma forma diferente. Sentiu de uma forma diferente. Pode falar, Solange. Como a Valéria falou, é isso que eu estou percebendo. A educação, eu estou percebendo que eu estou me educando. Às vezes, como ela falou do marido dela, a gente também na relação aqui, às vezes meu marido fala alguma coisa que eu não concordo, antes eu ia querer continuar discutindo com ele. Hoje em dia, eu falo, tá bom, vai. Eu viro as costas, tudo bem, concordo, e silencio, porque senão eu vou ficar embaixo. Ele quer defender o ponto de vista dele, eu vou querer defender o meu, e a gente vai ficar brigando. Então, hoje eu estou me educando. Essa é a palavra que a Valéria falou, e eu acho que é bem por aí. Eu estou conseguindo me educar. Você tocou num ponto muito importante, né? Quando a gente fala, né, de não impor a nossa verdade, não significa que a gente não deve conversar sobre o nosso ponto de vista, mas é conversar. Quando passa essa conversa para uma discussão, é nesse momento que a gente tira o time de campo. Então, não, eu acho que isso vai ser assim. Ah, não, eu acho que é diferente, eu acho que é assim. Ah, por quê? Por causa disso. Aí vai estar conversando, né? Não, você está errado. Pronto, já virou discussão. A gente tem que falar do Aí ele, sentido. aí ele vai falar para mim assim, não adianta, você sempre está certo. Isso aí. Você sempre está certo. Então, eu já... A minha psicóloga em Santos, a Yara, ela sempre falava uma coisa. Se você falar do sentir, você está falando de você, está falando do seu sentimento. E aí o outro nunca vai poder falar porque ele não sente a mesma coisa que você. Então ele vai precisar aceitar. O que acontece? Na hora de uma conversa, a gente começa, né? A gente fala baixo, a gente vai comendo pelas beiradinhas, tal. Aí a gente começa a se sentir atacada. Aí a gente vai aumentando a voz, né? Pra igualar. Não, ele vai falar alto, também vou. E assim por diante, que nem assim. A gente tava... O anjo tava do lado da janela hoje. Que choveu, tá fresquinho. E aí eu falei assim, Cecé, eu vou tomar banho. Ele virou assim, deu um grito, falou alto e falou assim, vá tomar banho. Aí eu falei assim, Sérgio, você já imaginou o vizinho que tá passando, Sérgio Leme? Precisa disso. Não foi? Aí eu falei assim, o vizinho não tá achando que você tá brincando comigo. O vizinho vai achar que você fala assim comigo o tempo inteiro, Sérgio Leme. Presta atenção. Entendeu? Por quê? A gente faz isso. Mas quem conhece ele sabe que ele tá brincando, que essa é a brincadeira dele. Mas quem não conhece, você viu? Exato. Olha, você viu? Olha, depois desse grito, olha só, depois desse grito dele, você vai para a rua com esses teus braços todo roxo. Bom, eu saio com a alta de internação dela o tempo inteiro, né? Porque se a polícia me para, Ele tem medo. A Maria da Penha vai me pegar direitinho. Ele tem receio. É muito engraçado que ele tem receio mesmo. As coisas ficam sempre ali. Ai, Sérgio Leme. Só tu. Bom, alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse tema aqui? Eu queria dividir uma experiência com vocês, né? Quando eu estava na faculdade, quando a gente está na faculdade, a gente se acha, né? Me achava. Conhecimento, né? Ser psicólogo, estava correndo a barriga. E aí, o que aconteceu? Eu fui parar num estágio que foi um choque de realidade para mim. E a primeira foi no Hospital Miguel Couto, que foi o maior hospital, né, de emergência do Rio de Janeiro. E aí eu fui parar numa pediatria. Aí
Não, o que eu falar, as pessoas vão seguir, eu sei, eu estou estudando, né? E aquilo foi um choque, porque eu comecei a ver, tipo, mães que não ficavam contentes com a alta dos filhos. E eu ficava indignada com aquilo. Eu falei, mas nossa, mas como, né? Deixa eu ir lá falar. E aí elas falavam pra gente, olha, a gente não tem o que comer em casa. No hospital a gente tem o que comer, sabe? Aí eu fiquei, né? Como assim? Né? Aí você entra numa ala onde só tinha crianças vítimas de afogamento. Né? E aquilo para mim ficava martelando na minha cabeça, né? O espiritismo já estava na minha vida, mas não como eu sinto hoje, né? Então, o primeiro olhar é o julgamento mesmo, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho poder, então eu julgo essas pessoas que não cuidaram bem dos filhos. E toda aquela experiência lá no estado, foram 2 anos muito intensos, assim, transformou, eu saí outra pessoa. E sempre eu fui trabalhar com populações muito vulneráveis, sabe? E assim, era para me ensinar, para eu quebrar o meu orgulho, porque se eu não tomar cuidado, ainda vem aquilo, né? Por que tem que estudar tanto? Para mostrar que sabe, mas para quem que eu tenho que mostrar que sei, sabe? Então, eu fico, meu Deus, vai seguindo o meu caminho profissional, né? E vem essas populações para quê? Para dar a baixada no orgulho, porque se eu não uso muito bem o conhecimento, eu vou achar que eu sei mais que o outro que é irresponsável, porque segue um caminho que eu acho que não é o ideal, que não é saudável, entendeu? Então, eu já entendo assim, que a minha profissão e o ambiente, né, o ambiente que eu trabalho serve para trabalhar o meu orgulho, porque eu sei que às vezes é muito forte mesmo pelo conhecimento, pela profissão. E assim, eu sempre agradeço, porque eu entrei nessa experiência do estágio de um jeito e saí de outro, com uma visão até valorizando toda a minha vivência, o que eu tinha em casa, que às vezes eu reclamava, que eu não valorizava, que eu achava que era pouco, que eu achava que tinha que ter uma condição financeira melhor. Eu falei, nossa, mas as pessoas não têm o que comer em casa, não fica contente com uma alta, e eu não estou contente com o que eu tenho, né? Que meu pai e minha mãe poderiam me dar, né? E aquilo foi muito transformador, mas eu sei mesmo, quando eu estou escutando aqui da rainha, né? Eu sei que é um dos meus pontos que eu tenho que tomar muito cuidado, que o orgulho, ele às vezes vem os traços, a gente não vai conseguir ficar livre do orgulho numa encarnação só, né? Vamos ter várias, 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 várias. Mas eu entendo agora que todas as minhas experiências de trabalho é para baixar, é para, tipo, para eu poder me trabalhar mesmo, para me tornar uma pessoa um pouco melhor. Mas é uma coisa, essas tendências que a gente traz, é uma coisa muito difícil de a gente trabalhar. Necessita de Isso. muito esforço da gente, né? É, Vigilância, né? é, o que a gente Autoconhecimento. mas é assim, é, quando eu sou engenheiro, né? Eu fiz engenharia e no começo eu tinha um pouco disso, né? É, só que teve um determinado momento na minha vida que eu percebi que o meu trabalho é meu sustento, né? O meu trabalho é meu sustento. Então, é do meu trabalho que eu mantenho a minha família. Só que a realização do trabalho, enquanto eu tiver fazendo para mostrar que eu sou e que eu posso, eu não vou estar sendo feliz na minha vida. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que sabe mais do que você em determinada situação, que pode mais do que você em outra situação. Mas a partir do momento que você fala assim, todo o meu conhecimento adquirido até o momento, toda a minha experiência, eu tenho que usar em favor do meu próximo. Ah, mas como? Você é engenheiro? É, eu sou engenheiro. Mas o trabalho que eu realizo
eu trabalho com automóvel, né? Então, o trabalho que eu realizo protege pessoas que estão na rua. É nisso que eu penso. E a partir daí, a partir do momento que eu fiz essa transformação de, em vez de estar lá para provar quem eu sou, eu estou lá para ajudar o próximo, foi nesse momento que eu deixei de ter esses pensamentos, entendeu? Mas não na cabeça, no sentimento No realmente. coração, né? No Então, sentimento mesmo. todo o trabalho que chega para mim, a primeira coisa que eu penso é, as pessoas que vão utilizar isso que eu estou fazendo, como é que eu posso ajudá-las? Porque se a gente for analisar a sua vida profissional, você teve armadilhas. Você foi um engenheiro que foi ele que fez o desenvolvimento do Festa, trouxe da Europa para cá, foi ele que desenvolveu. Então, ele passou 90 dias da primeira vez, depois passou mais 45 dias na Europa. Ele fez o outro desenvolvimento, ficou nos Estados Unidos. Então, assim, ele foi à prova. E as pessoas que estavam ao redor, era muito interessante, porque todo mundo falava assim, ele não vai voltar para você, né? Porque olha você, né? Quem é você? Sempre é, quem é você? E assim, tipo, o orgulho dos pais, né? Meu filho está na Europa, meu filho está nos Estados Unidos. Então o orgulho pega, assim. E ele teve armadilhas, ele teve areias movediças. Só que ele conseguiu se sair. Eu não fico pensando nessas armadilhas nem nas areias movediças, né? Mas eu fico pensando, é claro que existiram, né? E aí o que eu estou falando isso é para que a gente possa dividir, né? Eu fico olhando o que eu aprendi com tudo isso. Eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa. Eu acho que foram experiências muito enriquecedoras para minha espiritualização, porque com tudo que eu vi na Europa, fui para a Inglaterra, que é o berço, né, de tudo lá, visitei vários museus, tal. Fui para os Estados Unidos, vi um monte de coisa lá, o mundo material, né? Mas quando estava lá, eu não vi a hora de voltar para minha família. Então, tudo que eu vi, toda a experiência, todo o conhecimento que eu tive nessas viagens, me fez fortalecer a minha ligação com a minha família. Então, foi uma experiência muito boa. A família, esposa, Esposa filho, e filhos. esposa e filho. Vamos lá? Mudar de tema? Ele abriu o coração para o Digão hoje, hein? Vocês ganharam, hein? Deu uma cutucadinha, mas ele abriu. Tudo bem? Então, que nesse Evangelho de Jesus nós possamos trazer essa luz, o Mestre conosco, toda a espiritualidade, amigos, mentores do Pingo de Luz durante toda essa semana conosco. Seja uma semana de paz, de fé, de muita fraternidade. Do livro Força Espiritual, do José de Luca, Mais Consciência. Não viva apenas reagindo aos acontecimentos. Não cuide da saúde apenas quando ficar doente. Não pense em tratar bem o seu cônjuge somente quando ele cogitar na separação. Não pretenda estudar apenas depois de uma nota baixa. Não queira reciclagem profissional somente depois de ficar desempregado. Pessoas reativas são aquelas que somente agem quando a corda está amarrada no pescoço. E convenhamos, é sempre desconfortável termos de virar o placar de um jogo desfavorável. Às vezes, quando acordamos, para mudar o resultado, o jogo está quase no fim. Avalie constantemente sua vida, esteja concentrado em suas metas, antecipe-se para evitar a ocorrência de fatos perfeitamente previsíveis. Muitos dos nossos problemas de hoje poderiam ter sido evitados se tivéssemos agido com mais consciência e menos irresponsabilidade. Você é o jardineiro de sua vida.
Cuide diariamente das flores, adube a terra, retire as ervas daninhas e as pragas, a fim de que seu jardim cresça o mais florido possível. Um jardim descuidado depõe contra o jardineiro. É sempre melhor agir do que simplesmente reagir. Quem reage, prepara e constrói. Quem age, prepara e constrói. Quem reage, apenas conserta, quando isso for possível. Você faz a sua vida ou sua vida faz você? O destino está em suas mãos ou você está na mão do destino. A canção popular já disse: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E aí? Como estamos? Nós agimos ou reagimos? Eu estava aqui pensando no destino. Se eu que faço o meu destino, ou se ele faz, ou se o inverso. Eu estava aqui pensando nessa outra que você colocou. Quando você estava Uma lendo aí, situação sabe o que me interessante. veio? Você se lembra aquele, acho que foi uns 2 anos atrás, quando teve aquela comutação do karma lá, se lembra? Foi ano passado a comutação. E que a gente devia escolher Algo para mudar. algo para transformar, né? Transmutar. Na realidade, naquela época eu escolhi trabalhar a procrastinação, né? E olha, gente, foi uma batalha gigantesca que eu ainda estou lutando, viu? Mas tem muito a ver, bem a ver com o que está escrito aí, né? Porque tem gente que vai procrastinando, procrastinando e a vida resolve o problema para a pessoa. Talvez não seja a melhor solução. Na verdade, quase nunca é, né? Mas a gente tem que deixar de procrastinar as coisas que a gente escolhe fazer na vida. E assim, às vezes me assusta que nem a gente está aqui, todos nós espíritas, né? Quando a gente fala assim, eu vou fazer uma oração, ok, é oração. E eles vão me ajudar. Eles vão me ajudar, eles vão me dar força para que eu pense naquilo que eu vou fazer. Eles não vão fazer por você. E às vezes a solução vem, foram eles que fizeram. E aí começam os problemas, né? Porque a gente vai começando a achar que tudo o plano espiritual vai fazer. E não é. Às vezes foi o acaso, ia acontecer de qualquer jeito. Eu não diria que é um acaso, né? A solução veio por decurso de prazo, né? É isso aí, entendeu? Mas a espiritualidade ficou do seu lado, te dando força, te fortalecendo, te mostrando o melhor lugar. Mas você que tinha que lutar. Todo mundo era isso. O Sérgio estava falando que ele foi ali fora nesse sábado e meu vizinho falou assim: Valéria. Ele falou assim: o câncer evoluiu e tal. Mas ela tá lá, vai dar certo, né? Aí ele parou, respirou e ele falou assim: ela é guerreira. Eu antigamente ia falar, pelo amor de Deus, agora eu já me adaptei a isso. Mas, por favor, se puderem, não chame de guerreira. Por quê? Porque as pessoas notam num sentido assim, ela não desistiu. Mas esse é o contexto da palavra. É que você se reporta para outra situação lá atrás em que você vivenciou. Mas quando a gente fala de uma pessoa guerreira, uma pessoa batalhadora, que está lutando, persistindo, é nesse contexto. Não se reporte lá atrás. E no sentido que está aqui no texto, né? Essa questão ela está agindo. Eu ajo, eu não está reagindo. É isso aí. Sabe? Então, e é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente escuta tudo isso daqui, né? A gente costuma pensar em coisas grandes que acontecem na nossa vida, né? Não, a mudança de emprego, a compra de uma casa, coisas grandes da vida, né?
Mas são as coisas pequenas. As coisas pequenas é que preenchem o espaço entre uma coisa grande e outra, né? Então, você não casa todo dia. Você não muda de emprego todo dia. Você não compra uma casa todo dia. O que acontece entre uma coisa grande e outra? É um monte de coisa pequena que vai acontecendo. Aí o que acontece? Você vai deixando as coisas rolarem, né? Até que tem um momento que tem tanta coisa rolando à sua volta, que você precisa decidir fazer, que você começa a entrar em desespero, começa a dar ansiedade e angústia, porque é muita coisa para você lidar de uma vez só. Ao passo que se você vai resolvendo... Não vai adiando, né? Você vai resolvendo conforme elas vão chegando, você nunca vai ficar sobrecarregado. É isso aqui que eu tenho que resolver hoje, então Eu vou vamos. fazer isso, vamos lá. Vamos lá, é isso aqui. Não vou fazer outra coisa. Eu vou fazer isso aqui. É isso aqui que amanhã dá. Então, amanhã eu vou pensar. Amanhã, quando eu acordar, eu vejo. Porque pode ser que apareça à noite algo que seja mais importante. Gente, eu não sou a pessoa mais técnica, não, tá? Aqui a gente tem muitas conversas, porque assim. O Sérgio sempre fala que eu tô atravessando o cachorrinho, a senhorinha, o cavalo. Você sempre toma uma decisão. Sempre. Sempre. Sempre eu tô ali. Eu vou na decisão. Eu não fico, né? Que nem assim, quando eu sei dos meus resultados, tudo bem. E qual o próximo passo? Qual o próximo prazo? A minha médica fica me olhando, falando assim, ela fica preparada, ela me abraça, tal. Ela fala, você não vai chorar? Não tô com vontade. Ela chora comigo depois, mas tudo bem. Eu choro com você, eu choro na minha casa, eu choro com o Gabriel, é muito interessante, sabe? Eu choro. Mas ali não, eu quero saber o próximo passo. Eu não posso perder o tempo que ela tem para me falar qual é o próximo passo e eu lá ficar chorando. O choro eu consigo resolver depois. Vamos embora. E aí, o que dá? Não, dá para fazer isso, tem esse exame. Ok. Então. Bola para frente, vamos em frente. Bora. A gente não sabe deles o que eles pensam. E aí? E vocês? Vocês agem ou reagem? Como é que é? A Ju me deu um exemplo, semana. A Ju me deu um exemplo. Ó, eu já passo para vocês. A Ju me deu um exemplo. A Ju coloca a dengue dela. Aí teve um dia que eu falei assim, e aí, Ju? Ela chegou, hein? Chegou de mimimi, me levantei, pintei meu cabelo, rodei a minha baiana, coloquei uma roupa e vim trabalhar. Chega. Ela falou bem assim, eu falei assim, ok. Eu olhei no espelho e falei, se é uma mulher, um saco de batata. Ela falou assim, uma mulher é um saco de batata. Ela falou assim, uma mulher, então levanta e vai fazer. Tava acabada, doída. Eu falei assim, tá bom, Ju, se tu tá assim, tá certo. Entendeu? Cada um tem o seu jeito, né? Ela ainda podia ficar em casa, ficar lá morgando, mas ela não. Chega! Ela falava, fui pintar meu cabelo, fui me arrumar. Olha lá, foi buscar autoestima. É isso aí. Quem ia falar, Silviane ou a Leda? Acho que é a Solange. Era a Solange? Não, você perguntou se você age ou reage. Eu sou proativa, eu não fico esperando as coisas acontecerem. Esse time não é meu. Eu também sou de pôr a mão na massa e resolver, não fico aguardando. Mesmo que vai dar besteira. Assim, é isso que eu falo, mesmo que depois eu vou ter que resolver. Geralmente eu tenho que precisar dos universitários, mas eu vou. O meu pai fala que eu sou, como é que é? Sou metida. Meu pai fala assim, você é metida. Gente, sabendo, é melhor errar fazendo, porque você aprende, do que não fazer nada. do que não fazer, porque aí você não aprende nada. É verdade. Verdade. Aí você fica na esperança do outro. Não, o outro vai fazer. Vai fazer o quê? Você não está cuidando nem dele. Pois é. A gente tem que... eu sou assim também, eu não gosto de ficar esperando, não. Geralmente eu vou fazendo. Nunca fiquei, tem que fazer isso, ficar 5 dias pensando, não. Tem que resolver, vamos resolver logo. Tem que fazer, vamos fazer logo. Tem que arrancar o dente? Então tá. Quando é que vai arrancar? Vamos embora.
sabe? É assim, não fico. Ah, mas não, vamos logo. Sempre foi assim. Mas, Às mas vezes às a vezes gente, isso é um bom às vezes a sinal. gente se assusta, né, com as coisas que vêm, mas tem que fazer, não tem jeito, não dá para ficar parado. Não dá. Fala, Acho que a Solange. Solange vai falar exatamente o que eu estou pensando aqui. Mas às vezes isso é bom e não é bom. Porque esse negócio de a gente tomar a frente e querer resolver, às vezes aqui em casa eu sou muito assim. E aí, meu marido, às vezes, Fica só tem que mudar esperando. essa situação. Eu não tenho marido. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Aí que está. Pois é, mas eu ainda Eu sou tenho. sozinha, eu sou sozinha. Então, se eu não fizer, eu vou fazer o quê? Eu vou me deitar? Tem que fazer. A tua situação é um pouco diferente, mas para quem tem marido, pega, né? Sim, que aí a proatividade, às vezes, é um trator, Exato. aí você passa em cima, a ponto de falar assim, eu não posso empurrar o carrinho no mercado? Você tem que fazer até Gente, eu tô isso. rindo de mim mesma, tá? Eu tô rindo de mim mesma. Porque às vezes eu vou tomar umas decisões, aí ele fala assim pra mim, né? Você já tomou fazer o quê, né? Você tá me comunicando. Queria assim, lá do negócio do Avisando o que apartamento. vai fazer. O apartamento foi muito interessante. Conversei com o porteiro, aí o porteiro, entregar a chave. Entregar a chave? Não entra mais. Tá proibida a entrada. Não entra mais. Aí eu liguei, né? Eu disse, Sérgio, eu proibi a entrada. Aí ele, você proibiu a entrada? Eu falei assim, proibi. Né? Chega. Aí ele falou assim. Aí falou assim: o que você acha? Eu falei assim: você já tomou a decisão, pois em Você já casa fez. não tá, só me comunica e desliga o telefone. Então, aí ele falou assim: Só tá se ele for pintar, comunicando. se ele for fazer alguma coisa, vai ser. Isso que ela queria saber. Não era isso que ela queria saber, não era assim. Ela queria saber, ela queria que você falasse, tá certo, Então, é isso mesmo que tem que mas fazer. é assim, né? Eu acho que. É uma confirmação do que a gente já fez. Eu acho que assim, a gente. Tem gente que é extremamente proativo, toma decisões sem pensar. Sim, E tem gente que continua sendo proativo, mas pensa muito antes de tomar a decisão. E tem aquele que não é proativo, que é o do livro aqui, né? Não faz nada. Deixa para lá, vai acontecendo, né? Deixa a vida me levar. Quer me levar, é isso que lembrei também. Quando eu não estou procrastinando, né? Porque aí eu caio no que está escrito ali no livro, eu deixo para tomar decisão no último momento que pode. Por quê? Porque eu vou pensando nas alternativas. Eu não posso dizer que eu sou assim. Não, você não é. Eu não sou. Também não Você sou. toma a decisão antes da coisa acontecer. O Sérgio é do ritmo do meu marido. Ele toma decisão, mas ele pensa, ele pensa, eu já acredito nisso. Meu marido fala que está em análise. Boa parte das vezes, a decisão pode ser a mesma que aquele que tomou decisão logo de início, né? Mas o que acontece? Eu vou chegar lá na frente, se a decisão foi errada, eu falo assim, mas eu pensei em tudo que eu sabia naquele momento. Eu não posso me arrepender da decisão que eu tomei. Já aqueles que tomam a decisão muito cedo, mas, pô, se eu tivesse pensado mais um pouco, eu poderia ter tomado outro tipo de decisão. Então, mas é perfil. Qual é o que está certo? Qual que é o que está errado? O que tá errado, no meu ponto de vista, é aquele que não faz nada. Que fica lá Que sentado. fica sentado esperando o mundo cair em cima. Entendeu? Agora, se você vai tomar mais rápido, menos rápido, aí é questão de perfil da pessoa, né? Tem pessoa que não gosta de ficar esperando tomar uma decisão para realizar as coisas. Tá bem, tá tudo bem. E vai aprendendo com os erros que vai tendo, né? Ele pode dar diversos exemplos meus. Porque assim, quando eu trabalhava na Casa de Pedra e tinha alguém doente, eu nunca esperava a pessoa me chamar para mim ajudá-la. Eu sempre falei, coitada da pessoa, tá passando mal, ainda tem que ver orgulho, essas coisas. Não, eu tô lá. Aí o Sérgio falou, mas a pessoa às vezes não... A pessoa nem quer. Não quer. Eu falei assim, quem não quer ajuda. Aí eu aparecia lá, a pessoa agradecia. Aí o Sérgio falou assim... Agradecia e quando a gente serve...
é um tormento. Então, assim, eu Agradecia, na tua frente agradecia. agradecia. Então, é por isso que ele fala, né? Você às vezes é um tormento. Ela é daquela que atravessa a velhinha pro outro lado da rua, e quando a velhinha chega do outro lado, ela fica esperando alguém para atravessar de volta, que ela não queria atravessar. Entendeu? Ela me levou. Né? E Eu isso vou contar uma coisa, Valéria. Acho que você vai lembrar. Você está falando isso, eu estou lembrando de uma situação que aconteceu com a gente. Eu estava no período ainda de luto, né? Logo assim, quando a minha tia morreu, né? Que a gente trabalhava junto lá. E aí, tipo assim, era muito recente ainda, era dias, né? Aí todo mundo, ninguém queria me deixar trabalhar na Casa de Pedra, né? Ai, não, vai para assistência, porque você está de luto, você está sofrendo, papapá. Daqui a pouco, gente, chega a Valéria. Renata, você está pronta? Bora trabalhar? Bora, então bora, vamos lá. Chega. Pum, me colocou para a sala do P3P e fomos trabalhar e tudo certo, né? Ela foi lá e pá, ela resolveu. Pergunto, não. Então, assim, é por isso que eu falo, ou as pessoas me amam, ou as pessoas realmente querem me enforcar. Porque, veja bem, ela tinha um nível de sofrimento, mas ali a Renata, ela precisava de um impulso para sair daquele círculo vicioso. Né? E eu tava assim, quem não trabalha com ela, e quem não trabalhava com ela, não sabia disso. Então, eu trabalhava, eu era dirigente dela. Trabalho, minha filha. Última sala. Vamos. Eu já falou demais. Entendeu? Aí você fala assim, você falava assim mesmo? Era. Eu não gritava, eu não gritava, eu falei assim, ela tá lá atrás. Ela tá lá atrás. Eu virava assim, gente, eu sentia todas as flechas. Eram as flechas, entendeu? Aqui armado. Bora. Tanto que assim, acho que eles festejaram tanto no dia que eu fui embora. Graças a Deus. Fui embora. Vai embora, por quê? Mas aí você tem que ver, você tem que ter o sentimento do trabalhador. É ele que vai decidir, não sou eu que vou decidir. Se ele vai trabalhar, se ele vai ficar no luto dele, se ele vai fazer esse luto maior ou menor. É ele que tem que decidir, não sou eu. Eu não estou sentindo o que ele sente. Eu não sei qual é a falta. Às vezes, eu retirando ele, eu vou desocupá-lo de uma coisa que pode, ele trabalhando, ele começar a ter os primeiros contatos, ele começar a se preparar, o plano espiritual mostrar a tia, que é tão querida, que era como se fosse uma mãe. Sabe, tem tudo isso. Então, aí você fala assim, você pensava em tudo isso? Eu pensava em tudo isso. No sentido assim, a gente não tem como ver tudo, mas pode ser. Então, assim, quem tem que decidir, Renata? É você, não sou eu. Ah, não, tá todo mundo falando. Então... E o pessoal ficava bravo por causa disso. Porque eu falava nada. O Sérgio era muito queridinho, sabe, gente? O Sérgio era um anjo. Era amado. Tinha as pupilas, tudo. O Sérgio era amado. Tinha um monte de pupila. Tinha um monte de Sergete. Agora eu. Não é verdade? Não sei. Eu só era protegida quando meu pai ia trabalhar comigo no P3B. Aí ele me protegia. Ficava lá ele me dando a mãozinha, me protegendo. O restante, só os mentores amigos. Então, por isso que eu tenho os mentores amigos. O pessoal hoje está se divertindo. Já que vocês resolveram não contar as histórias de vocês, do reagindo e não reagindo. Ó, a gente já contou um monte de coisa de reação. Tem uma coisa interessante aqui. Eu falei, mas vocês falaram que não é o meu caso. É que você é viúva, né, Ledinha? Tu vai falar pro urso que tu não vai fazer. Não, mas espera aí. Você já falou pra gente coisas aqui que demonstra que você é de agir. Né? Porque você foi cuidar do seu parente que não tinha ninguém que cuidasse dele. Isso é o tipo de coisa que é proatividade. Você se colocou lá, sofreu um bocado por causa disso, né? Mas conseguiu achar uma solução. Agora, se você não tivesse ido, quem iria? Ninguém. Porque todo mundo se afastou. Verdade, é verdade.
Então, por isso que eu estou dizendo, a proatividade ela é boa, principalmente quando a gente está buscando ajuda, está buscando ajuda, não, buscando ajudar as Ajuda. pessoas. E mesmo a gente, né? O que você vai pegar aí do livro? Aqui no Você já livro pegou meu livro? fala um negócio interessante, ó. Avalie constantemente sua vida. Esteja concentrado em suas metas e antecipe-se para evitar a ocorrência de fatos perfeitamente previsíveis. Isso daqui é muito aplicável no nosso crescimento espiritual. Porque a gente sabe prever quando as coisas vão acontecer, não é? Você sempre briga com um fulano naquela reunião de família, não é verdade? Que vai ser no fim de semana que vem. O que você faz? Você se prepara para isso. Sempre vai ter aquela perguntinha desagradável. Eu tenho duas opções. Ou eu me preparo e não vou responder, ou mete o pé no peito. Vou meter o pé no peito. E aí? São opções. Mas eu não estou reagindo. Tá tendo uma reação. Você está se protegendo. Eu não estou falando do pé no peito. Eu estou falando de controlar a situação e muitas vezes não dar a resposta. Deixar a pessoa ali, né? Ou você já respondeu para uma pessoa que está te falando assim, fazendo um monte de acusações? É você que está dizendo. Não foi assim que Jesus falou? Ah, você é o rei. Você é o rei dos judeus. Tu dizes. Você que diz isso, você que está dizendo Tu isso. dizes, né? Tu dizes. Então, ele falou para Pilatos. Aí, assim, Pilatos coloca aquela cara dele. Então, se a gente falar, não é desdenhando, fazendo malcriação, nada disso. É você que está falando. Porque é a opinião da pessoa. Mas qual é a nossa reação? Como que a gente reage? Vários modos, né? De várias maneiras. Às vezes a gente responde, às vezes a gente retruca, às vezes a gente cala, às vezes a gente chora, às vezes tudo. Às vezes a gente fica com aquele pensamento. Eu não falou nada e na hora não falou nada e depois fica querendo falar e não tem como falar mais. Isso faz muito mal. Olha, eu nessa, como é que a gente reage? Eu sempre fui muito briguenta, gente, demais na minha vida, muito. Agora eu reajo de forma mais serena, mas eu me posiciono. Eu falo. Não deixo de falar e fico assim, guardando para depois, porque isso daí não é o meu perfil que vai me fazer mal depois. Eu falo na hora. Mas eu já estou conseguindo me colocar de uma forma mais tranquila. Onde estivemos aqui em casa, os meus irmãos vieram aqui e estavam já falando de almoço de Páscoa, o que vai fazer, o que não vai fazer, eu concordando, discordando. Aí hoje de manhã eu falei com meu irmão com todo amor e carinho, olha, eu pensei melhor. Coloquei para mim da minha forma. Mas eu falei o que eu queria. Aí ele falou, ok, então tá bom. Foi bem meu recado. Mas em outras vezes eu ia ficar assim, me remoendo. Falar, ia sair briga, não queria que brigassem na minha casa, né? Porque sempre sai confusão. Mas a gente conseguiu, todo mundo aqui de uma forma harmônica, chegar num consenso. E eu me acautelei para poder falar as coisas. Deu certo. Em outras ocasiões, eu sairia na briga. É interessante aqui, né, que esse primeiro parágrafo que ele fala de um monte de coisa que é corriqueira na nossa vida e acaba acontecendo, né? Ele fala aqui para não reagir aos acontecimentos, assim. Não cuide da saúde apenas quando ficar doente. A gente está falando de tanta coisa grandiosa, né? Mas não cuide da saúde apenas quando ficar doente. O que ele está falando aqui? Por exemplo, faz exercício, faz check-up, sabe? Boa alimentação. Escolher alimentação. Não é verdade? Não engole sapo. Oi? Não engole sapo. Não engole sapo.
Isso é Dá muito uma bom. digestão, né, Leda? Ó, não pense em tratar bem o seu cônjuge somente quando ele cogitar da separação. Já era. Quando for na separação, já era. Acabou, já quebrou o cristal, já quebrou o vaso. É o dia a dia, né? É o dia a dia. Porque assim, quando você pensa em tratar o cônjuge somente quando cogitar a separação, não existe amor. Já acabou. Já Concorda? acabou, é verdade. Porque o amor, você está pensando nesse tipo de coisa o tempo inteiro, você está tratando bem o tempo Você está inteiro. alimentando de coisas positivas. Não pretenda estudar apenas depois de uma nota baixa. Já era. Acabou. Você vai ter que estudar muito mais por causa daquela nota baixa. É porque você tem que entender toda a essência daquilo que você precisa aprender. É. E é isso que acontece muitas vezes no espiritismo. Todo mundo acha que tem que decorar. E aí onde que a gente não sente, Você tem que entender, você tem que sabe? sentir o que está acontecendo. Sentir o que está acontecendo. Não adianta você me falar qual é o capítulo de Kardec. Tudo bem que a gente tem mania de ficar. É porque a gente já leu muito. São mais de 25 anos lendo, então a gente lembra de muita coisa. 40. Você é 40, eu sou 25. Então, assim. Tu é 40, eu sou 25. Então, por exemplo, né? Não adianta você ficar decorando o estatuto da casa para poder dar e o regimento interno para você dar a atitude. São seres humanos que a gente trata. O tempo inteiro. São seres humanos e cada ser humano precisa da sua própria receita. Não é verdade? A Solange já está quase dormindo, coitada. Não queira a reciclagem profissional somente depois que ficou desempregado. É outro ponto, né? O mundo evolui na questão profissional extremamente rápido. Aquele que fica fazendo a mesma coisa durante a vida inteira vai perder emprego hoje. Ou seja, você tem que se antecipar as coisas. Oi. Mas o novo dá um certo temor, né? De você se colocar naquilo que você vai aprender e você tem um certo receio daquilo que você vai ter que enfrentar. Eu digo isso pegando esse gancho de você se reciclar e de fazer as coisas acontecerem para poder se projetar no cenário atual. O tribunal está trocando o programa do fórum. Está todo mundo com receio do que vai acontecer, porque é um EPROC, é um sistema novo federal, e a gente está muito acostumado, como você falou, a trabalhar no sistema que está vigindo já há 10 anos. Agora ele comprou um novo e a gente vai ter que se virar para fazer. Eu estou com certo receio, porque é a novidade, né? Agora vai ter um treinamento aí, mas eu vou ter que encarar. Não estou gostando do que eu estou vendo. Todo mundo está com medo, mas eu vou ter que fazer. Ou eu saio e não trabalho mais. Então, mas eu vou ter que fazer, demonstra que você não vai esperar chegar a ser mandado embora para você passar, então eu vou fazer o treinamento, né? Eu vou fazer o treinamento. Vocês querem ver uma coisa interessante que está aí, falando, todo mundo falando, né? Inteligência artificial. Inteligência artificial, gente, é o futuro agora. Mas como assim? Eu uso inteligência artificial praticamente todo dia no meu trabalho. Agora, quem não sabe o que é, quem não procura entender, eu estou falando no ambiente profissional, né? Não procura entender como é que funciona, que vantagens que pode trazer, vai ficar para trás. E talvez quando acorde já seja tarde demais, né? Tá bom, no ambiente profissional é isso mesmo. E na vida do quem não trabalha mais, a inteligência artificial, você entra na internet, a inteligência artificial te dá respostas que você fala assim, Jesus, olha, está aqui escrito o que eu quero. Pergunta alguma coisa para a inteligência artificial lá do Google para você ver. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o mundo está numa transformação muito grande. Quem não se preparar para essa transformação vai ficar para trás. Materialmente falando e espiritualmente falando. Certo? Certo. Você está falando de inteligência artificial. Outro dia, os meus filhos estavam trocando uma mensagem entre eles
de um estudo científico que os cientistas demoraram 20 anos para chegar numa conclusão. A inteligência artificial respondeu, chegou numa conclusão, assim, em questão de horas para eles. Estudo de 20 anos eles tiveram. É isso 20 aí. anos. E aí a gente pode pensar nessa questão toda aqui no nosso crescimento espiritual, né? A gente está tendo um monte de conhecimento, talvez um monte de estudo, a gente está percebendo o que precisa mudar na gente. Só que uns estão dedicando uma determinada energia e outros estão dedicando outra quantidade de energia para essa transformação, né? E cada um vai colocar a energia que acha que deve colocar para fazer essa transformação, né? A única coisa que a gente não pode é depois reclamar, como reclamou a rainha lá do Evangelho, que depois que desencarnar, chegou lá e percebeu, ixi, Maria, aquele pessoal que parecia Carola lá naquele negócio do pingo de luz, lá tá tudo lá na frente, eu fico aqui atrás, né? Então, não é colocar medo, é cada um caminha no passo que escolheu, né? Que escolheu, novamente, livre-arbítrio, né? Só que o que você planta, você colhe. Não é verdade? A gente já viu isso várias vezes aqui, né? E a gente precisa tomar... nós precisamos ser protagonistas da nossa história. Quando a gente fica esperando as coisas acontecer, é o mundo que é protagonista da nossa história. A casa dele estava toda rachada, né? E caiu, ficou soterrado 3 dias lá. Está vivo, mas ficou soterrado 3 dias. O mundo foi protagonista da sua história. Por quê? Você não tomou a decisão de cuidar daquilo que precisava naquele momento. Não é verdade? Nós estamos aqui falando, né? Você é o dono da sua história. Vamos para frente, vamos correr atrás, vamos se dedicar àquilo que a gente julgar que é mais importante na nossa vida. Ah, não, eu começar na próxima encarnação. Tá bom. Lá no planeta Chupão que você vai fazer isso, né? Porque perdeu a oportunidade de ficar nessa daqui, né? Nossa, eu fui bem... Você foi bem trágico, que eles Foi não vão drástico, dormir hoje à né? noite. Nossa Senhora. Como é o nome do planeta? Chupão. Planeta Chupão. Absinto. 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 Ele se chama Absinto, mas o apelido dele é Absinto. Chupão. Ele vai chupando Absinto é Tudo. é o que vai pegar os mais atrasados, né? Mas tem gente que vai para outros planetas aí que não são tão atrasados, mas são adiantados o suficiente para receber o tipo de pessoa que não vai poder ficar aqui. E tem outros que vão para outros Ô, planetas. Sérgio, Esse ano. Sérgio, quando eu entrei no Espiritismo em Porto Alegre, 40 anos atrás, uma das primeiras conversas que eu escutei no grupo de médicos foi isso, do Chupão. Eu fiquei tão assustada. É chupado. Tem um livro do Luiz Sérgio. Eu sei que a capa dele é azul com prata, mas eu não consigo. Eu tinha esse livro, emprestei e não me devolveram. Que ele começa a contar que as pessoas já estão ficando na Lua. Os que vão ir para um planeta intermediário, mas já estão na Lua, adormecidos. Já tem um monte de lugares já que já tá retirando. Já estão se encaminhando. E aí, assim, é interessante, né? Quando o Tupã conta o retorno dele para a Terra, né? Aí onde fala todo mundo, né? Nós todos somos ETs, porque ele fala o quê? Que ele veio, né? Adormecido e acordou para ajudar a dar paz nas pessoas, para que elas não sentissem a psicosfera. Foi ali que ele começou a trabalhar. Foi numa live que ele contou.
Então, assim, já tem muita gente trabalhando, já tem espíritos sendo retirados. Todo mundo acha que ainda vai demorar. Não. Às vezes, os desencarnes que estão acontecendo, as pessoas já estão sendo colocadas aonde elas vão. É por isso que todo mundo fala, mala está pronta? A mala está pronta para ir para um lado, para o outro, para o outro. Bom, não. Não, não, não. Vamos lá. Então, deixa eu te perguntar. Então, quer dizer que quem for assim, quem já está no plano espiritual e tiver que reencarnar, dependendo do seu plano, já não reencarna mais no planeta Terra, já vai para outros Sim. lugares, Quem, dependendo da quem, evolução. aquele que a evolução não chegou, não é satisfatória para continuar aqui na Terra, já não encarna mais aqui. Já não encarna, já está adormecido para ser levado. Vai para um lugar que tem afinidade semelhante, né, Sérgio? Então ele vai ter afinidade. Agora, quando a gente fala aqui, né, escolher, né, nossa escolha, vai ficar aqui, vai para outro planeta, a gente não pode esquecer que a gente vai para o lugar onde a gente tiver a maior afinidade. Sim. Ou seja, se a gente vai ficar na Terra ou vai para um outro planeta que é mais atrasado ou igual à Terra atual, depende da nossa afinidade. A gente não vai, por exemplo, a gente não vai para um planeta prisão, por exemplo, né? Que nem é Plutão. Plutão é um planeta prisão. Lá tem um monte de cara lá tá mal. Hitler. Lá está Hitler, né? A gente não vai para lá. Por quê? Porque a nossa vibração não é compatível com a vibração do planeta, né? Então, não se preocupem. Se a gente for para um outro planeta, a gente vai para um planeta que é compatível com o nosso estado evolutivo, né? Com que aquilo que sentimos, o nosso, esse emocional. É porque, assim, e que nem eles falam, esses membros, né, os governantes, os presidentes que estão agora, você vai ver um Trump, você vai ver um presidente da França, um Putin, sendo retirado. Não tem como. Mas isso não é estranho, a pessoa ir para o lugar que tem a mesma frequência. Como ela vai evoluir? Até ela vai... que ela vai passar por lá. Porque se todo mundo tem a mesma... E às vezes vai até ajudar, né, Sérgio? E às vezes vai até ajudar, porque se ela for para um lugar mais evoluída, vai ajudar. ela vai mais evoluída, ela ajuda, né? Ela vai ter quando você fala ter a mesma frequência, não significa que são espíritos iguais. Que a mesma frequência significa o seguinte: você vai ter espíritos um pouco melhores e um pouco piores. E não se esqueçam também que você tem a evolução intelectual, evolução moral e evolução espiritual. Então, alguém que está mais na frente moralmente pode não estar tão intelectualmente ou espiritualmente. Entendi. Então, você sempre tem alguém em algum aspecto da vida melhor do que você para você aprender. Que nem assim, ó, Silviane, o Hitler, ele não veio com um planejamento, o plano espiritual não fez um planejamento do tipo que ele fosse criar a raça ariana. Ele não não teve esse planejamento. Ele fez o quê? Ele teve o livre-arbítrio, e através do livre-arbítrio, de tudo que foi envolvendo ele, todos os espíritos, ele utilizou o livre-arbítrio dessa forma. Você entendeu? Que nem assim, um Putin, um Trump, não é treinado para destruir. É treinado para quê? Para respeitar aquela nação, fazer aquela nação evoluir. Mas eles abrem as brechas, como nós abrimos, e aí começam as insuflações e começam as loucuras todas.
Entendi. É que nem no livro que a gente está estudando, ele se deixa É isso aí. obsediar Deixa- Se entrega. poder, entregam aquelas coisas de que acha que vai estar crescendo, que vai estar sendo melhor, né? E aí você fala assim, por que que o plano espiritual superior permite? Porque nós precisamos crescer, evoluir. Nós vamos ser a favor ou vamos ser contra? Nós vamos agir ou vamos reagir? Nós vamos lutar pelo material ou pelo espiritual? Para aquilo que nos favorece ou para aquilo que favorece a humanidade? São essas questões Então, que estão aí em dia, né? quando a gente veio aqui para a Terra, quando nós encarnamos aqui na Terra, nós viemos assim também, num lugar que fosse, né, desse jeito que você está falando, que fosse mais atraente. Pode ser que a gente não tivesse aqui antes, que a gente veio de um outro lugar para cá. Pode ser. Pode ser. Né? Mas não podemos descartar nada, né? Mas eu acho Sim, que não, mas eu estou dando um exemplo. né? Dificilmente esse grupo aqui sairia dessa forma, porque os espíritos que vêm de outros planetas, eles levam um tempo, algumas encarnações, ou pelo menos uma encarnação, para se adaptar àquele novo mundo, né? Se for todos capelinos. Mas não, eu estou falando nesta encarnação. Ah, não, estou falando, né? Se formos todos nós capelinos, a gente já está aqui, olha. Aqui, às vezes demoramos para acordar, não? Às vezes eu falo assim, acordar será que não é o estamos nome certo, acordados? né? Isso. Né? Com tanta coisa. Então, essa ação e reação. Né? Eu vou reagir ou eu vou agir? E aí, como que a gente decide, gente? Como que a gente decide a quem a gente deve se aliar, vamos dizer assim? Como que a gente decide isso? Se aliar, como assim? Não entendi. Se juntar. Você vai ter eleição de presidente. Como é que você decide em quem você vai votar? O menos ruim. No menos pior. Então, mas falar isso é muito genérico, né? Porque o menos ruim depende da pessoa. Então, que tipo de pensamento deve passar na nossa mente para que a gente escolha a quem se aliar? Esquece o presidente, qualquer coisa, a quem se aliar. Acho que alinhado aos meus princípios. Né? Naquilo que eu acredito. No centro de cada um, a gente vai se juntando afinidade, né? os iguais, né? Ou, assim, a gente vai se juntando com os iguais, com que a gente se vê, se entende. Isso. Afiniza isso. Mas a gente conhece a pessoa? Não. Não, eu acho que mas às vezes pelos. Mas aí pelo você que começa. expressa, ou pelo que faz. Às vezes você desiste, não estou me sentindo bem aqui, ou não, aqui é o meu lugar e fica. Eu acho assim. Às vezes, você precisa escolher a quem você vai se aliar, certo? E aliar, que eu quero dizer, não é dar o braço e sair fazendo... não é casar com a pessoa, né? Às vezes você tem que escolher a quem você vai se aliar. O ruim e o muito ruim. Como é que você faz para escolher? Entre o ruim e o muito ruim? O ruim e o muito ruim. Eu acho que você pega qual que é o piorzinho, aquele que é mais radical, tipo o Trump. Você nunca, eu pelo menos ruim, né? Trump, né? Não entendo como por que eu estou fazendo assim? Por que eu estou fazendo esse tipo de pergunta? Porque é muito fácil a gente ficar reclamando, né? Mas na hora de a gente escolher, que parâmetros a gente usa para escolher? E isso é uma coisa muito importante. Não só pessoas, mas atividades, uma série de coisas. Eu vou contar uma história de um amigo meu. Trabalhava comigo quando eu trabalhava
na Autolatina, caminhões. E aí estava conversando sobre a história profissional de cada um, ele falou assim, eu trabalhava na Ingesa. Vocês sabem o que é Ingesa, né? Ingesa é que fabrica tanque de guerra, fabrica armas de guerra, né? E aí ele falou assim, eu trabalhava lá, e um dia eu estava trabalhando, ia projetando lá um negócio, aperfeiçoando uma arma, eu falei assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui é para matar mais gente. Ele pediu demissão da empresa. Caiu a ficha. Com quem você vai se aliar? Esse é o ponto, né? Então, quando eu falei do ruim, do mais ruim, estou falando, por exemplo, da eleição aqui no Brasil. Não é o cara Sim, que você gosta que está lá. não. Como é que você escolhe quem é o cara? Eu achava que o outro era mais para claro você votar. Oi? nos pensamentos e nas atitudes. Exatamente. Pensamentos, atitudes, né? E você compara com o quê? Com os ensinamentos de Jesus. Só eles que podem te dizer. Sabe? O cara tomou essa atitude, está compatível com o Espírito, com os ensinamentos de Jesus? Não. Então, ponto negativo para ele. E esse outro aqui? A atitude dele está compatível com os ensinamentos de Jesus? Sabe? Não, é menos Tudo na ruim que o nossa outro. vida é isso. Oi? Fala, Silviane. Não, mas era o menos ruim no momento. A atitude dele era menos ruim. A escolha é sempre nossa, gente. Sempre nossa. Sabe? E quando terminar tudo e quando você vai ter que dizer assim para você mesmo, eu escolhi o melhor que eu achava que eu escolhi. Que encaixava melhor para mim. Isso aí. É isso. Não só presidente, eu estou falando do presidente, Tudo. porque foi uma coisa que a gente passou há pouco tempo atrás. Mas eu estou falando para tudo. Para tudo. E a Não se deixar levar pela conversa dos outros, não se deixar achar que, poxa, então eu gosto tanto dessa pessoa, vou fazer igual ela. Não, a gente tem que ver o nosso coração, o nosso sentimento onde está. Acho que a gente tem que se autoconhecer. Porque você, quando chegar no plano espiritual, eles não vão perguntar para você que se você fez uma coisa ou outra, por causa da Mariazinha. Eles vão falar, você fez porque você quis. Sim, sim. Por isso que a gente não pode se deixar levar pelos outros. Tem que fazer, né? Do nosso coração. E é claro, né? A gente nessa história toda a gente pode ser enganado, tá? Como também. já fomos várias vezes, né? Mas ser enganado e a gente descobrir isso depois não invalida que a gente tomou a melhor decisão naquele momento. Não é verdade? Você não sabia que estava sendo enganado, não é verdade? Mas o que a gente não pode fazer é o que está dizendo aqui no livro, né? Deixa do jeito que está. Só vou reagir. Não deixa, vou tocar. Não, vou votar em branco, né? Vou anular meu voto. Não. Se arrepender de ter feito uma coisa que talvez não tivesse sido tão melhor, e a gente se baseou nas informações que a gente tinha, do que não fazer nada, ficar parado, estagnado e só deixar rolar, né? É isso aí. Parado e estagnado. É isso que fala a nossa página de hoje. Não fique estagnado. Não deixe as coisas rolarem sozinha. Toma o protagonismo da sua vida. Tome a rédea. É isso aí. Vamos lá, gente. Não ficar se vangloriando, não fui eu que escolhi, foi os outros, né? Não tenho participação. Pôr a culpa nos outros, é isso aí. É isso aí. Tentar se livrar da todos. Esse é um bom exemplo daquele que a gente diz o seguinte: a culpa é minha, eu jogo nas costas de quem eu quiser, não é isso? É verdade. Vamos. Nós vamos, nesse instante, agradecer a toda espiritualidade amiga, agradecer a Deus, a Jesus, a Maria, a todos os espíritos que nos fortalecem, nos amparam. Nós vamos mentalizando a paz na terra, a luz em todos os hospitais da zona de guerra, nos hospitais do plano espiritual. Nós vamos assim mentalizando toda essa luz, toda essa paz.
a envolver os hospitais, todas as pessoas que estão nas UTIs, as pessoas que estão com aprendizado da dengue, da Covid, da varíola dos macacos. Nós vamos, e tantas outras viroses. Nós vamos assim mentalizar toda essa luz a envolver os moradores de rua, as pessoas que estão com fome, com sede. E vamos pedindo a Maria, Jesus, a Deus nosso Pai Criador e a todos os mentores do Pingo de Luz, que adentre o nosso lar com muita luz, com muito amparo, com muito fortalecimento, para que essa luz intensa, essa luz iluminada envolva cada um de nós nesta segunda-feira e durante todos os dias dessa semana, e que possamos sentir essa luz a expandir e envolver os nossos entes queridos, e que o nosso lar possa ser abençoado de fé, de amor e de muita fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus.